Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele e hoje aqui no canal eu vou trazer para vocês uma receita de um pão caseiro maravilhoso. Aquele pão facinho de fazer, que se você nunca fez pão na sua vida, esse pão você vai acertar. Se você tem tentado fazer pão e não está acertando a receita, essa receita é para você também, tá bom? Então fica aí no vídeo e vamos lá fazer esse pão maravilhoso. Bem, pessoal, eu vou estar usando essa balança digital de cozinha, tá bom? Ela é super boa para pesar os ingredientes na medida certa. Então, vamos lá. Em uma vasilha, você vai colocar 113 gramas de farinha de trigo, tá? Sem fermento, tá? Essa farinha tem que ser sem fermento. E agora, a gente vai adicionar 7 gramas de fermento biológico seco, ok? Tem que ser fermento biológico seco. Com um garfo, vamos misturar a farinha e o fermento bem devagar, deixar eles aderir bem, misturar bem certinho mesmo. Esse passo é bem importante para o pré-fermento ficar bom, tá? Logo após, gente, nós vamos estar acrescentando 113 gramas de água. Aí, você vai colocando aos poucos, tá bom? Para você ir vendo a consistência. Então, vamos mexendo. Olha só, ainda tá bem seco. Coloquei mais um pouquinho de água, mexendo bastante. Tem que ficar bem lisinho, homogêneo, tá bom? Tem que ficar sem aqueles gruminhos de farinha. Tem que ficar bem lisinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo desse pré-fermento, tá? Lembrando que não é batendo, tá bom, gente? É misturando, ó. É misturando, não estou batendo. Estou tirando os gruminhos, ó, de farinha, misturando bem, tá? E é esse o ponto, ó. Molinho mesmo, fica parecendo um mingauzinho, ó. E aí, eu vou mostrar novamente mais de perto para vocês o ponto desse pré-fermento. Olha só, gente, fica bem molhadinho, ó. Tá bom? Não chega a ficar líquido e nem seco, ó. É o meio termo mesmo, tá bom? É nessa consistência. Depois a gente vai tampar. Você pode colocar um paninho por cima ou uma tampa e vamos esperar 30 minutos, gente. Vamos esperar por 30 minutos, o pré-fermento fica pronto. Enquanto isso, em outra vasilha, vamos colocar 452 gramas de farinha de trigo sem fermento. Logo após, vamos estar pesando 45 gramas de açúcar. Esse meu açúcar aqui é o açúcar cristal, mas você pode estar usando o açúcar refinado, que também dá certo, ok? 45 gramas de açúcar pesado. Agora nós vamos pesar o sal. 11 gramas de sal. 11 gramas de sal pesado. Agora vamos estar pesando a manteiga ou margarina. Nós vamos pesar 45 gramas também de manteiga ou margarina. É importante ressaltar que ela tem que estar na consistência de pomada, tá bom? Ela não pode estar muito gelada, tá? Muito dura. Ela tem que estar nessa consistência meio de pomada. Se ela estiver durinha, é só você aquecer um pouquinho no micro-ondas, ok? Pesando a margarina, vamos para o leite. 250 gramas ou ml de leite, tá bom? Leite integral, temperatura ambiente, gente, tá bom? Depois é só reservar o leite, gente. Agora, nessa vasilha que colocamos a farinha, nós vamos adicionar o açúcar que a gente pesou, 45 gramas, mais o sal, 11 gramas de sal, tá? Vamos adicionar junto com a farinha. E agora nós vamos misturar com uma colher, tá? Essa minha colher aí é colher de arroz, gente, adoro ela. Ela é super boa para misturar. Mistura bem, é bem importante misturar bastante para a farinha pegar bastante o sabor do sal e do açúcar, tá bom? Feito isso, reserva e vamos esperar os 30 minutos do pré-fermento. Então, ó, já se passaram meia horinha, tá? 30 minutos. E olha como está o pré-fermento.
Ele fica nessa consistência aqui, ó. Vou pegar uma colher aqui pra mostrar. Ó, ele fica parecendo uma espuma, tá vendo? Ó. Olha, fica parecendo uma espuma, ó. Tá vendo? Ele fica assim, nessa consistência aqui, tá? Agora a gente vai pra próxima etapa. Então, aqui eu já misturei os ingredientes secos. A gente vai adicionar aqui. Vamos dar uma misturadinha. Então, aqui tem a farinha, o sal e o açúcar, mais o pré-fermento. Vamos dar uma misturadinha. Vamos fazer um buraco aqui, ó, na massa, nessa misturinha. E vamos adicionar a margarina, tá? A manteiga. Dá mais uma mexidinha. E agora, pessoal, a gente vai começar a adicionar o leite, tá? Tem 250 ml aqui, dependendo da farinha vai mais ou menos. Então, você vai colocando aos poucos pra ir vendo a necessidade da massa aqui, tá? Você vai precisar de mais ou de menos, mas geralmente é essa medida aqui. Então, vamos lá, vamos colocando. E mexendo. Olha, tá muito seca ainda, tá vendo? Eu vou adicionando leite aos poucos. Aqui no meu caso foi tudo, ó. Bem, gente, ó, já misturei bastante aqui com a colher, né? E não vai ter jeito a mais agora. Agora, chegou nesse ponto aqui, a gente vai ter que pôr as mãos na massa. Bem, com as mãos higienizadas, vamos começar a amassar essa massa. Qual que vai ser o processo? É esse daqui, ó. Tá vendo? Você vai misturando. Com uma mão você segura e com a outra você vai misturando a massa. É importante você tirar todos esses gruminhos dela, sabe? Que é do açúcar, do sal, da farinha, a manteiga. Tem que deixar ela nesse ponto aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, você pode estar fazendo esse processo de ficar trazendo a massa pro centro aqui e amassando. Eu, como não tenho muita paciência, eu pego a massa e eu começo a amassar, a misturar ela, assim, ó, com as duas mãos. Bem, gente, misturei aqui por 5 minutinhos, ó, e esse é o ponto, tá vendo? Olha só, esse é o ponto, ó. Quando ela pega, fica quase que lisinha, não vai ficar tão lisinha porque a gente ainda vai sovar, mas ela já desgruda da mão, ó, com facilidade, tá vendo? Ó. Esse aqui é o ponto dela. Ela não vai ficar totalmente seca, tá? Mas ela vai desgrudar fácil da mão. Não vai ficar aquela melequinha, né? Ó. Você vai fazer uma bolinha. E vamos pôr de volta na vasilha. Vamos deixar essa belezura aqui descansando por 10 minutinhos, tá? E aí a gente já volta pra sovar. Gente, já se passaram 10 minutos e agora a gente vai começar a sovar essa massa, tá? Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu tô usando essa vasilha aqui que tem essa tampa aqui, ó. Porém, gente, eu não fechei ela, bafei, sabe? Você pode simplesmente
fazendo uma tigela e colocar um paninho por cima, tá? Fechando assim, né? Só pra não cair bichinho. Mas não precisa necessariamente ser tampa, tá bom? E também, se for tampa igual essa, não fechar assim, tá? Eu só coloquei, tipo, só pra não cair bichinho mesmo, assim, ó. Sem fechar totalmente, tá? Só pra proteger de bichinho, mas você não pode abafar ela, tá bom? Então agora a gente vai sovar essa massa. Mãos limpas, bancada limpa, tá? Agora a gente vai polvilhar um pouquinho aqui e vamos colocar a nossa massa. Olha só, gente, que bonita que ela tá já. Agora é a hora de realmente ver a sua força. Vamos pôr ela aqui e vamos começar a sovar essa massa. Bem, eu sovo desta maneira, tá? Você vai fazer o seguinte, vai pegar ela, abrir, virar ela assim e fazer esse processo novamente, tá? Então, abre, volta, vira ela e faz novamente o processo, ó. Tô fazendo devagar aqui, mas você depois vai colocar agilidade, né? Ó. Gente, tem outros jeitos de sovar a massa? Tem. Mas esse foi o que eu achei mais fácil, tá? Eu nunca tinha feito pão na minha vida. Nunca tinha sovado massa. E esse foi o jeito que eu encontrei de sovar massa mais simples, assim, mais fácil e dá certo, tá bom? A gente vai fazer esse processo por 10 minutos, tá? Mais ou menos. Até ela ficar totalmente lisinha. E eu vou mostrar aqui o ponto pra vocês como ela tem que ficar. Mas então, 10 minutos de sovar, tá bom? Gente, outro ponto importante também, que eu acabei esquecendo aqui de falar. Ó, você vai usar essa parte aqui da mão, tá? Bem o comecinho da palma da mão aqui, bem quase o punho. Não é o punho, é quase. E você vai pôr força aqui. Não precisa esticar muito a massa também. Ó, e volta ela. Novamente, ó, com o punho, tá vendo? Não é com o braço, com o punho. Com o punho, ó. Massa sovada, gente, ela está bem lisinha. E esse é o ponto dela, ó, tá? Bem lisinha, quando ela fica bem lisinha. E também, quando você esticar ela e ela não rasgar. Tá vendo? Aí quer dizer que ela já está boa, bem sovadinha, tá bom? E agora a gente vai fazer uma bolinha com ela. Vamos fazer uma bolinha aqui. E agora, pessoal, a gente vai deixar essa massa descansar por 1 hora, tá? Então, a gente vai pôr lá de novo na vasilha, ou você tampa com paninho, ou só põe alguma coisa por cima. E depois a gente volta pra fazer o próximo passo, tá bom? Pessoal, agora a gente vai estar untando a forma, tá? Com manteiga. Se você tiver desmoldante, também pode ser, mas eu não tenho aqui, então eu vou usar a manteiguinha, tá bom? Vamos untar a forma. Ó, até grudou. Olha como essa massa cresceu. Agora a gente vai pôr ela aqui na mesa pra gente fazer o formatinho de pôr o pão aqui na forma. Agora, gente, a gente vai passar um pouquinho só de farinha, polvilhar um pouquinho de farinha aqui. E vamos pegar essa massa lindona aqui, ó. Olha como ela cresceu. E vamos por aqui.
vai tirar o ar dela, ó. Tá bom? Vamos pegar o rolo, colocar no centro da massa e vamos começar a abrir ela. Então, vamos começar a enrolar. Sempre dando uma esticadinha nela. Gente, agora a gente vai dar umas beliscadinhas aqui pra fechar essa emenda da massa aqui, tá bom? Aí agora a gente dá uma enroladinha nela pra selar. Ajeita certinho. E vamos pôr na forma. A parte que a gente beliscou vai ficar pra baixo. E deixa o pãozinho aqui. Agora a gente vai deixar ele aí crescer mais um pouquinho por 30 minutinhos, tá bom? De 30 a 40 minutos, tá? Você vai vendo aí conforme vai crescendo. Coloca um paninho por cima e aguarda. Gente, passou-se 30 minutos, ó. Ele já cresceu. Olha só que belezinha. E agora a gente vai acender o forno, tá? Eu já acendi, acabei de acender o forno aqui, deixar 180 graus. E aí vamos esperar dar uma aquecidinha no forno. Daqui uns 5 minutinhos a gente já coloca ele, tá bom? Gente, passou 20 minutinhos, vamos ver como está. Olha lá. Ele cresceu mais ainda, porém ainda não deu a douradinha, então mais um pouquinho. Aí você vai vendo de 5 em 5 minutos. Pronto, gente, 30 minutinhos, deu? Desligamos. E agora vamos ver o resultado. E olha só, pessoal, esse foi o resultado do pão. Uau! E olha quem já tá aqui para provar. Né, amor? Veja a hora. E olha só, gente, que bonitão que ele ficou. E sempre muito gostoso. E ele tá quente, porque a gente gosta de comer quente, né, amor? É mais da hora, a manteiga derrete. Então vamos lá experimentar esse pãozão. Pão maravilhoso, mamãe. Obrigado. Nada, né, amor? Será que tá gostoso esse pão? Deixa pra mexer. Está com cheirinho bom.
experimentar o pão. Parece uma delicinha. Aqui é com manteiga, por favor. Pessoal, eu tô deitada aqui na mesa. Eu tô esperando meu pão. E aí, olha pra cá, Samuel. Olha. Eu tô vendo uma caca. Vamos lá, a Sara vai experimentar o pãozinho. Criança é sincera, hein? Vamos ver. Delícia, pessoal. Bom, filha? Bom. Agora o Samuel vai provar. João. E é isso aí, pessoal. Essa foi a receitinha de hoje. Façam aí e depois volte aqui nos comentários me contar o que achou dessa receita maravilhosa de pão. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!